Então, pessoal, vamos fazer um problema aqui do Moisés, tá? O problema número 10 do capítulo 8 diz o seguinte: uma barra cilíndrica homogênea de 3 metros de comprimento é dobrada duas vezes em ângulo reto, a intervalos de 1 metro, de modo a formar três arestas consecutivas de um cubo. Veja a figura. Ache as coordenadas do centro de massa da barra no sistema de coordenadas da figura. Tá entendendo aqui o que é que está acontecendo? Ele tem uma barra que começa aqui na origem, e aí ela anda 1 metro ao longo do eixo X. Ela então é dobrada 90 graus, né? E anda aqui 1 metro na direção Y, e depois é dobrada 90 graus, só que na direção Z. E sobe até aqui. Então essa barra vermelha, esse desenho vermelho aqui, é a nossa barra dobrada, e nós precisamos encontrar o centro de massa desse sistema aqui todinho. Bom, me parece que uma forma mais simples de encontrar é pensar nessas três partes da barra como sendo três partículas, né, localizadas no centro de massa de cada pedaço da barra. Por exemplo, esse primeiro trecho aqui, que vai da origem até x igual a 1, eu posso imaginar como sendo um trecho, né? E ele tem o mesmo comprimento dos outros dois, então ele também tem a mesma massa, certo? Então, o comprimento dele vai ser... Como é que eu... Bom, o centro de massa dessa primeira parte vai estar bem aqui no centro, né? Esse ponto, qual é a coordenada x desse ponto? É a metade da distância, é a metade do comprimento desse trecho. Então, o x aqui é meio. Quanto equivale o y? Dá para ver que o y é 0 e o z é 0. Então, esse ponto tem coordenadas 1 meio, 0 e 0. Se nós pegarmos agora a segunda parte que está paralela ao eixo Y, o segundo trecho da barra, o centro de massa dele onde é que está? Bom, está bem no centro desse trecho, que é esse ponto azul que eu desenhei aqui. Quais são as coordenadas desse ponto azul? Quanto equivale o x? Ó, o x é esse cara aqui. Então, o x é 1. Quem que é o y? O y agora... daqui o comprimento total é 1, então o y vai ser essa coordenada bem aqui, que vai ser 1 meio. E o z, bom, ele está no plano x ou y, então o z necessariamente é 0. Falta agora o terceiro trecho da barra, terceiro pedaço da barra, que não é difícil de ver que o centro de massa dele está bem no centro desse trecho, tá? E agora, quem são as coordenadas desse ponto aqui? Quem é a coordenada x desse ponto? É só você ver a projeção desse ponto, né, no plano e depois traçar uma paralela ao eixo y. Então, a coordenada x desse ponto aqui é 1. A coordenada y também é 1, né? Já a coordenada z é 1 meio. Então, nós temos esses três pontos. Eu posso dizer que as massas deles são iguais, porque foi dito aqui que a barra cilíndrica é homogênea. Se ela é homogênea, então em cada trecho dela tem a mesma quantidade de massa por unidade de comprimento. Então, o primeiro metro da barra tem a mesma massa do segundo metro, que por sua vez tem a mesma massa do terceiro metro, certo? Então, como é que a gente vai calcular, por exemplo, o x do centro de massa? Bom, é como se nós tivéssemos essas três partículas, nós vamos usar a nossa fórmula. M1, x1 mais M2, x2 mais M3, x3, dividido por M1 mais M2 mais M3, tá? Como as massas são todas iguais, eu posso simplesmente colocar o M em evidência, vai ficar x1
mais x2 mais x3 dividido por 3m. Deu simplesmente a média aritmética das coordenadas. Então basta agora fazer essa soma. O x1 é 1 meio, o x2 é 1 e o x3 é 1. Tudo isso dividido por 3. Né? Então ficou 1 meio mais 2 meios, 3 meios, mais 2 meios, 5 meios. Então eu tenho 5 meios dividido por 3. Isso vai dar 5 sextos. E essa é a coordenada x. A coordenada y, como as massas são iguais, eu não preciso mais repetir, vai dar simplesmente a média aritmética dos 3 y. Vai ficar y1 mais y2 mais y3 dividido por 3. Quem que é o y1? O y1 é 0. O y2 é 1 meio e o y3 é 1. É tudo isso dividido por 3. Aqui deu 3 meios dividido por 3, que vai dar 1 meio. Né? E o z, quanto é que vai dar o z? O z é z1, que é 0, mais z2. Deixa eu só repetir, né? Não custa. Vai ficar também, como as massas são iguais, a média aritmética, vai ficar z1 mais z2 mais z3. Tudo isso dividido por 3. O z1 é 0. O z2 é 0. E o z3 é 1 meio. Tudo isso dividido por 3, que vai dar 1 sexto. Então, onde é que está o centro de massa? O centro de massa está em x igual a 5 sextos. Será que eu consigo desenhar isso aqui? X igual a 5 sextos. Né? Então, é quase... Não é 1 não, mas é aqui assim, mais ou menos. 5 sextos. O y é igual a 1 meio. Ou seja, o y está bem aqui assim, nesse ponto. E o z... não, isso aqui foi o z que eu desenhei, perdão. O y é 1 meio, ou seja, está bem aqui assim. E o z é 1 sexto, então sobe um pouquinho para cá. Então esse ponto, ele está bem aqui assim. Então o centro de massa está bem aqui, mais ou menos. Né? É isso.